Olá, amigas e amigos. Vamos hoje falar de um tema que é incomum. Vamos comparar a Jericó de ontem, da época de Jesus, com a Jericó que é o mundo de hoje. E essa comparação nós vamos fazer nos apoiando na nossa querida Amélia Rodrigues Espírito. Ela nos ajudará a compreender melhor essas nuances. Então, o que nós sabemos é que a Jericó antiga, que hoje nós sabemos está reduzida a ruínas, ela, na verdade, é uma cidade muito antiga, ela data de muitos anos aí na história. De acordo com os historiadores, a cidade teria cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Então, ela foi destruída pouco depois de Cristo. E isso, se voltarmos no estudo antropológico, vamos verificar que nós estamos no período neolítico. Portanto, é uma cidade que realmente marca pela sua ancestralidade, muito antiga. É incomum preservar tanto tempo cidades como essa. Mas ela, ao longo desses 7.000 anos antes de Jesus, ela foi destruída inúmeras vezes. E ela teve as suas muralhas sempre reconstruídas, foi sempre palco da lenda dos povos, e ela se tornou clássica, todos nós conhecemos, por causa das trombetas de Josué, que está no Velho Testamento, que teria derrubado as suas bases no ano de 1400 a 1260 antes de Jesus Cristo. Então vejamos que ela é uma cidade realmente lendária. Ela sempre experimentou terríveis flagelos, como ocorreu por volta do século XVIII antes de Cristo, portanto 1700 anos antes, e ela foi incendiada, totalmente incendiada. E ela foi abandonada nessa área primitiva em que ela foi incendiada, mas ela foi reconstruída por Herodes, o Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes da época de Jesus, que era um construtor, apesar da condição moral dele, era de uma inteligência construtiva impressionante. Ele aformoseou essa cidade e preservou toda a sua grandeza histórica. Essa cidade passou a ser uma referência. Essa é a Jericó que Jesus encontra quando ele vem ao nosso planeta Terra, encarnando entre nós. Aquela era uma cidade encantadora que Jesus conheceu. Ela era bordada de flores, de laranjeiras, que periodicamente explodiam em festa de perfumes, prenunciando a frutescência que as belas laranjeiras forneciam aos seus usuários. Tinham também formosas figueiras, todos nós conhecemos a história de Zaqueu subindo em uma delas. Essas figueiras esparramavam suas copas vestutas antigas e projetavam sombra agradável naquele solo escaldante que era aquela região. E também, ao contrário do que nós estamos acostumados a ver hoje, tinham um chão coberto de gramíneas verdejantes, ornadas por miosótis, que são florzinhas miúdas e azuis, muito bonitas, que também, naquela época, vicejavam lá em nosso querido local chamado Jericó. Jericó também era famosa pelas frutas secas e os vinhos capitosos, deliciosos que se produzia lá. As suas belas residências e mansões, que ali ela existia, hospedavam pessoas ricas e cultas. Era uma cidade culta, que se permitiam recepções faustosas e festas retumbantes que se faziam naquela época. Essa era Jericó, rica em fontes e córregos, situada próxima ao Rio Jordão e a Jerusalém. Era um orgulho da Judéia daquela época. Ela era também passagem obrigatória entre Galiléia e Jerusalém. Então, quem saía da Galiléia para ir para Jerusalém, necessariamente passava por ali. E foi assim que Jesus, várias vezes, quando foi a Jerusalém, ele passou pela Jericó, tão famosa. E esta é uma realidade que foi marcada por eventos extraordinários nestas suas passagens em direção à jornada à Cidade Santa. E numa dessas que nós vamos nos ater aqui hoje, Jesus já estava praticamente deixando esta encantadora cidade, quando de repente 2 cegos mendicantes estavam ali à beira do caminho, pedindo, começaram a gritar estondorosamente, fortemente, pedindo socorro ao mestre. Faziam um alarde.
faziam tal balbúrdia que eles chegaram a ser repreendidos para que se calassem, porque eles incomodaram. Mas a gente se pergunta aqui, nesse primeiro momento, no análise, abstraindo a realidade daquela época, como alguém pode silenciar o sofrimento para essa pessoa que vê diante de si, sem ver com os olhos, a única oportunidade de se libertar dele eram os cegos. Estavam diante de Jesus, o Nazareno, o Cristo de Deus. Como eles poderiam ser silenciados, eles que eram desprovidos da capacidade de ver? Naquela hora eles queriam gritar mesmo. Porque é um processo em que somente a necessidade sabe quanto é cruel a dor. Só quem passa por ela sabe. E quão tormentoso para aquele que não enxerga constitui-se erguer pela noite interna, ou seja, por dentro não vê nada, sem o contato com a luz do dia. Era a realidade desses seres. E eles estavam medicando agora, não mais os recursos da sobrevivência, mas a libertação daquela cegueira. E perguntamos-nos, aqueles que repreendiam possuíam visão? Como eles tinham o direito de repreender, portanto, eles que enxergavam? Então era natural que também aqueles que não enxergavam, os invidentes, que eles também buscassem receber a mesma oferta de felicidade que aqueles outros que seguiam Jesus tinham e viam. Mas, gente, é impressionante. Jesus veio para os doentes, para os pobres, não para os sãos. Foi ele mesmo que o disse. E ele conhecia, Jesus conhecia os homens infelizes e aflitos que estavam aqui. Por onde ele passava, era como se fosse um imã, atraía Jesus a eles. Porque ele era o pastor e ele se identificava com todas as ovelhas que lhe pertenciam, que foram confiadas pelo Pai, como ele mesmo nos disse. E por isso Jesus deteve-se e aproximou-se desses dois pobrezinhos que estavam ali a chorar para ver. E os interrogou. O que vocês querem que eu faça? Na linguagem que se traduz no Evangelho. Que quereis que vos faça? E aí nós vamos nos perguntar. Jesus perguntar o que quereis que faça? Mas vocês não estão cegos? Não é óbvio isso? Alguém pode perguntar assim. Mas a indagação, gente, é lógica e própria do caráter de Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca se impunha. Jesus jamais exigia. Jesus sempre ouvia o problema no sofredor antes de ajudar o próprio sofredor a solucionar o seu próprio problema. Jesus estava ali na condição de despertar de consciências. Aquele movimento de libertar da cegueira era um momento que a criatura tinha a oportunidade de enxergar, não mais só com os olhos da carne, mas sobretudo com os olhos dos espíritos. E é eles que vão responder imediatamente a pergunta de Jesus, porque era o anseio maior de todos os dois. Eles disseram, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. Era isso que eles queriam de Jesus. E é interessante, porque eles queriam ver a claridade da luz. Quantos de nós vemos todos os dias a luz, e quão pouco de nós agradece pelos olhos que veem? Nesse momento, fez-se um silêncio incomum, porque aquela multidão estava também exacerbada, com alaridos, movimentos, mas quando Jesus abordou aqueles dois cegos, quando eles responderam o pedido que doía na sua intimidade, a multidão silenciou, ansiosa, expectante, para ver o que aconteceria. E Jesus, o Senhor dos Senhores, se aproximou suavemente, tocou-lhe os olhos apagados. Tocou os olhos apagados. Uma onda, conta-nos a nossa querida Amélia Rodrigues, uma onda de inexplicável energia penetrou esses dois irmãos. Rompeu-lhes o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu. Esse movimento energético, porque a mão de Jesus transmitiu uma energia poderosa, curadora, restauradora, ela provocou a princípio uma grande dor, nos revelou a nossa Amélia Rodrigues. Mas logo depois da dor, como um parto de uma mãe, quando o filho nasce, se esquece da dor e se alegra com o filho. Logo depois,
seguiu a inefável alegria de poder ver pela primeira vez. Os dois cegos no caminho recuperaram a visão, mas não se tem notícia, diz Amélia Rodrigues, de que se houvessem embriagado da luz da imortalidade, ou seja, despertado para o espírito, ou se voltaram à treva densa da alma, usaram os olhos como motivo de escândalo novamente, porque eles não estavam impedidos de ver por acaso. Leis de causa e efeito atuavam sobre eles, e essa treva densa da alma, eles teriam a chance de não deixar acontecer novamente, abrindo a luz da imortalidade, ou se perderem de novo no caminho. Por isso que Jesus sempre dizia, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí agora, com esse fato, nós fazemos aquela constatação. O mundo de ontem, qual ocorre como o de hoje, estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais. Tal como hoje o mundo buscava os prazeres da carne, da matéria, da sensualidade. E as verdades espirituais estavam obstruídas pela cegueira espiritual. E assim, os homens e mulheres do passado, perdidos na sombra de si mesmos, retornaram para o grande encontro com a verdade que ainda postergam. O que está dizendo Amélia Rodrigues para nós, amigas e amigos? Está dizendo que aqueles mesmos que não acordaram à época de Jesus são os mesmos de hoje, que teimam em não acordar até hoje, sofrendo repetidas reencarnações de dor, de sofrimento, mas ainda resistindo ao despertar. Iluminados pela ciência e pela tecnologia, com as cernais de filosofia e beleza que nós temos hoje, centenas de milhões veem com os olhos físicos, mas são cegos para seguirem pelo caminho da libertação que Jesus continua apontando-lhes. Se nós observarmos, o mundo de hoje fornece os recursos para debelar certas possibilidades de cegueira. Temos cirurgias que impedem a pessoa de ficar cega, que no passado elas ficavam. Glaucoma, por exemplo, é um dos casos em que a ciência hoje trouxe luz maravilhosa. Nós temos vários movimentos de intervenção médica, sob a permissão de Deus, que cura, como Jesus curou aquela época, ou similarmente, vamos chamar assim, um paralelo. Por isso, existem hoje aqueles que vemos, mas não enxergamos. Vemos com os olhos da carne e esquecemos de ver com os olhos do Espírito. Têm os olhos que brilham, mas ainda não perceberam a luz nem da misericórdia, nem do discernimento. Ainda passam pelo mundo, insensíveis à dor do outro. Mas Amélia Rodrigues nos diz no livro Vivendo com Jesus, que dia virá, que repetirá para a humanidade a cena de sua saída de Jericó, e cegos deste nosso século 21 bradarão, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna no mundo de hoje, que faz lembrar, disse Amélia Rodrigues, a Jericó de ontem. Nós precisamos perguntar, em fazendo algumas reflexões para o nosso término do nosso encontro. O que nós temos de diferente da Jericó de hoje com a Jericó do passado? Passaram-se quase 2 milênios, 2.000 anos, desde esse episódio que nós assistimos agora. E o mundo ainda está pleno de cegos do espírito. O que de novo surgiu, perguntamos novamente, desde então, para auxiliar a humanidade a abrir seus olhos para a verdade? Essa é a nossa pergunta. Porque Jesus conhece suas ovelhas e não deixaria a humanidade órfã, nós sabemos disso. E ele ofereceu a ajuda de que necessitamos para abrir os nossos olhos espirituais. E é por isso que em 1857, minhas amigas e meus amigos, a humanidade conheceria o Espírito da verdade, o Consolador prometido por Jesus, quando Allan Kardec, descendo entre nós, vai materializar essa doutrina dos Espíritos, que nos traz respostas importantíssimas para abrir os nossos olhos. Os olhos que teimavam em não ver.
E uma das perguntas que nós fazemos é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esta pergunta está na primeira edição do Livro dos Espíritos e ela figura na edição definitiva, na questão 625. E nós sabemos, todos nós, os estudiosos do Espiritismo, que essa é a pergunta cuja resposta é a mais curta de todo o livro: Jesus. Por que Kardec fez essa pergunta para os espíritos? Porque Kardec, quando começou a codificar essa doutrina, não a tratava como religião, a tratava como filosofia espiritualista. Filosofia que era construída a partir do estudo científico que ele fazia cuidadosamente. Ele só vai mostrar que era a religião quando ele começa a mostrar, nas respostas que os espíritos dão, a verdadeira essência do espiritismo. Ela tem consequências religiosas, consequências morais. E essa pergunta foi emblemática. Mas Kardec, como um crítico da razão que ele era, um crítico muito sutil e muito hábil e muito correto, vai fazer uma pergunta interessante. Ele fala assim: gente, peraí, vocês estão me dizendo que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, porque ele é o tipo mais perfeito. Qual a utilidade do ensino que vocês, espíritos, nos dão, se Jesus já nos disse tudo? Vocês terão mais alguma coisa para nos ensinar? Essa é a pergunta 627, duas depois daquela. E os espíritos responderam: Jesus usava frequentemente no seu jeito de falar alegorias e parábolas, comparações e fazendo relações das coisas da terra com terra no nosso movimento parabólico. Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, disseram os espíritos. E eles disseram: faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível, compreensível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis que Jesus trouxe sejam explicadas e desenvolvidas, não só explicadas. Por que isso? Disseram eles a Kardec. Porque, meu filho, são tão poucos os que a compreendem e ainda menos os que praticam as leis que Jesus trouxe há quase 2000 anos, naquela época. E disseram eles, respondendo a pergunta de Kardec: por que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm alguma coisa a mais para nos ensinar? Foi o que Kardec indagou. E eles responderam: meu filho, a nossa missão entre vós consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Eles estavam fazendo referência àquela frase que Jesus sempre emitia: quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Ou seja, o psiquismo humano daquela época não estava totalmente preparado para compreender todas as verdades que Jesus nos legou. Mas, em 1857, a espiritualidade superior, sobre a condução do Espírito de Verdade, sabia que já tínhamos o psiquismo preparado para receber estas verdades. E eles terminam dizendo que o ensino que os Espíritos nos estão trazendo tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém, entre nós, os encarnados desde então, possa alegarmos ignorância e para que todos que tiverem contato com o Espiritismo possam julgá-lo com a razão. Daí porque a nossa fé é a fé raciocinada. Então a pergunta está respondida: o que de diferente tem entre aquele Jericó do passado, em que poucos compreendiam, com essa Jericó que é o mundo de hoje, e que os prazeres sensuais, materiais continuam fortes? O que é diferente é que hoje nós temos como compreender o que Jesus nos ensinava naquela época. Hoje temos ouvido de ouvir e olhos de ver. Compete a nós, amigas e amigos, transformar esta Jericó de hoje na Jericó da alegria, na Jericó que se transforma, a Jericó que foi redentora de todos os males. E é por isso que nós lembramos Jesus nesta caminhada que já vão 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o caminho para a transformação da Jericó do nosso mundo. É por isso, irmãs e irmãs, que desejamos que nesse estudo possamos fazer as reflexões que nos compete para o nosso próprio melhoria e para a nossa própria melhoria e também a melhoria dos nossos irmãos de caminhada. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.